para você que está acompanhando a programação da TRT-FM. Eu sou Karine Arruda e começa agora mais uma edição do TRT Entrevista. Recentemente, nós vivemos um dos períodos mais quentes do ano no Brasil e no mundo. Mato Grosso, por exemplo, em agosto, registrou a maior carga elétrica em 23 anos, o que ocasionou problemas como indícios de incêndio, queda de energia e até comprometimento de aparelhos eletrônicos. Para falar sobre o assunto, o convidado de hoje é Gustavo Moraes, engenheiro eletricista, especialista em combate a incêndios e segurança do trabalho. Gustavo, seja muito bem-vindo ao TRT Entrevista. Bom dia Karine, bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, dizer que, além de ser entrevistado hoje, eu sou um ouvinte assíduo, né? Então, para mim é uma grande honra estar aqui presente hoje e falando sobre um tema de muita importância, né? A questão da segurança das instalações elétricas, questão da segurança do combate contra incêndio, e a gente sabe que está tudo muito atrelado ali. Maravilha, Gustavo. A gente que fica feliz pela sua presença, viu? E para começar o nosso bate-papo, por que esse calor extremo ele causa esses efeitos, por exemplo, de sobrecarga na rede elétrica que acaba atrapalhando, querendo ou não, o funcionamento de aparelhos eletrônicos? Como que isso funciona? Muito bem. Como você mesmo disse, Karine, agora no mês de agosto, a Energisa acabou divulgando alguns dados dizendo que no período de 23 anos, essa foi a maior carga já registrada, né? Cerca de 2,2 gigawatts de consumo, de demanda ali. Isso acaba causando um certo transtorno para o consumidor final, porque, por exemplo, a gente teve aí um grande problema, né, na madrugada da semana passada, que ocasionou alguns problemas aí com a falta de energia, sobrecarga de transformadores, sobrecarga na própria rede elétrica, né? Isso acontece muito por consequência do tempo que a gente está passando agora, um tempo muito seco, um tempo que a gente já sabe que esse tempo assim já é historicamente falando, já é um ponto que a gente já tem um consumo, mas mesmo assim esse consumo ele foi além do que estava sendo previsto, né? Então a gente sabe que a própria eletricidade, a passagem de corrente elétrica, ela causa o que a gente chama de efeito Joule, que é o próprio aquecimento dos condutores. Isso, quando você tem um dimensionamento correto, não acaba afetando, mas quando o seu consumo ele é muito maior daquilo que estava projetado, ele acaba ocasionando diversos problemas, né? E, infelizmente, um deles aí é o sobreaquecimento e a causa até de incêndios na rede elétrica. Perfeito, Gustavo. Em relação a isso, tem alguma dica para evitar que esses aparelhos fiquem comprometidos e que a gente principalmente não passe calor? Sim, com certeza. O que a gente sempre diz é que a gente tem que sempre pensar quando você vai, por exemplo, instalar um equipamento de ar-condicionado. Sempre buscar profissionais que sejam capacitados, né? Então, principalmente não olhar apenas pelo custo, principalmente do equipamento, né? A gente acaba tendo que pesquisar equipamentos que tenham uma certa procedência, profissionais que sejam... a gente sempre acaba procurando pessoas que tenham indicado aqueles profissionais, porque você já tem uma referência, e a própria instalação elétrica como um todo, né? Quando você está na fase de instalação das instalações, passagem de cabo, dimensionamento dos disjuntores, sempre buscar um profissional, seja um profissional para elaborar o projeto elétrico ou até um profissional para fazer as instalações elétricas. Que esse profissional ele seja capacitado, que ele tenha conhecimento daquilo e que ele não faça aquelas famosas gambiarras, né? Que isso é o que causa grandes problemas nas instalações. Seja o problema de sobreaquecimento, em emendas mal feitas, por exemplo, seja a utilização de cabos elétricos que não são padronizados, né? Hoje no mercado, infelizmente, a gente tem aí uma gama de cabos elétricos que eles não são normatizados, ele tem o filamento de condução dele mesmo, ele acaba sendo muito mais fino do que teoricamente ele teria que ser, né? Então, são essas dicas que a gente sempre passa. Primeiro, equipamentos de marcas conhecidas, profissionais para as instalações que sejam
capacitados, que tenham conhecimento, que tenham feito cursos naquela área ali. E na parte de instalações elétricas mesmo, sempre procurar a elaboração de projetos elétricos e até a instalação com profissionais capacitados para aquilo. É bom lembrar sempre também, né, Gustavo, que assim, querendo ou não, a decisão que você toma para sua casa, para sua residência, para o seu lar, pode atrapalhar e interferir também o de vizinhos ou de outras pessoas de condomínios e assim por diante, né? Com certeza. O bate-papo de hoje é com o engenheiro eletricista, especialista em combate a incêndios e segurança do trabalho, Gustavo Moraes. Estamos falando sobre sobrecarga na rede de energia elétrica. Gustavo, para continuar o nosso bate-papo. No caso das secas no estado, aqui em Mato Grosso, como isso, agregado a esse calorão, pode causar incêndios na rede elétrica? Certo. É até um dado interessante que eu até busquei. A Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos em Eletricidade, inclusive mandar até um abraço aí para o Walter Aguiar e para o professor Danilo Souza, que são os representantes do Mato Grosso ali junto à associação. Todo ano eles soltam uma revista trazendo alguns dados do ano passado. Então, por exemplo, 2023 ela traz o ano base de 2022. E já é registrado, sempre nesses períodos de seca, que acabam acontecendo maiores incêndios por conta de origem elétrica, né? Então, nesses meses de julho e até setembro, sempre tem maiores riscos de incêndios por conta das instalações elétricas. O anuário, ele traz que o maior ponto de incêndio das instalações são justamente as instalações mal feitas, mal dimensionadas, com emendas ruins, por profissionais não habilitados, aquele pessoa que sempre busca o profissional mais barato, e a gente sabe que o mais barato às vezes sai caro, a questão do cabeamento, que eu acabei de dizer, que não são normatizados. E o segundo ponto de maior foco de incêndio são aparelhos de ar-condicionado e ventiladores. O ventilador, porque geralmente ele acaba ficando a noite inteira ligado, e aí o próprio equipamento ele aquece, causando um incêndio ali e derivando para o ambiente. E os ar-condicionados, né? Porque geralmente ou já estão no final da vida útil do equipamento, que a gente tem que respeitar isso, porque o equipamento ele foi feito para durar determinado tempo, né? Então, o que a gente sempre recomenda, sempre trocar os seus equipamentos, né? Sempre buscar equipamentos que sejam, primeiro, com selo A, do Procel, com menor consumo de energia, e a gente sabe que equipamentos mais antigos, ele acaba consumindo mais, ele acaba demandando mais manutenção essa que a gente sabe que, infelizmente, acaba passando batido, Sim. Né? Então a gente tem que respeitar isso. Ter ali nos grandes pontos de consumo um programa de manutenção desses equipamentos de ar-condicionado, manutenções preventivas, verificação enfim, de tudo. E da parte das instalações elétricas também. A gente sempre recomenda que minimamente, de ano em ano, faça-se verificações nas instalações elétricas. Uma verificação no quadro elétrico, reaperto dos disjuntores, porque normalmente vai causando nos pontos de contato um afrouxamento, né? Então a gente sempre prega que as instalações elas devem passar sempre por manutenções, seja corretivas ou seja preventivas, né? Certo, Gustavo. E você também, como é engenheiro especializado em segurança do trabalho, um tema de grande importância para nós, Sim. Claramente do TRT. Ainda nessa esteira do tempo seco, do perigo dos incêndios, quais medidas podem ser tomadas pelo empregador e também pelo empregado, obviamente, porque no ambiente de trabalho Sim. é o conjunto que funciona, para evitar que os incêndios no local de trabalho não aconteçam e isso, consequentemente, garanta a segurança nesse ambiente? Certo. Nós temos a NR23, que ela trata sobre a segurança nas instalações contra incêndio, e ela diz que o Estado, no caso o Corpo de Bombeiro de cada Estado, ele tem a sua prerrogativa de ditar quais são as legislações. Mas o que a gente sempre diz, minimamente a gente tem que ter ali um extintor de incêndio, as rotas de fuga sempre desobstruídas, sempre muito claro quais são as rotas de fugas,
tanto para os empregados quanto para pessoas que estão visitando o ambiente que não conhecem. Então, eu tenho que ter uma sinalização muito boa, questão de iluminação de emergência, isso são tudo pontos para que a gente evite o pânico das pessoas em momentos de incêndio. A gente sabe que é algo que a gente não quer passar, que ninguém quer passar, mas a gente tem que estar preparado para caso aconteça algum sinistro. E também o empregador, ele tem que dar condições de operação daqueles equipamentos. Não adianta eu ter lá um extintor bonitinho lá, nunca foi usado, mas quando precisar não tem ninguém que saiba utilizar aquilo. Não foi feita uma manutenção. Exatamente. Então, o que a gente sempre diz, e isso é obrigatório, você tem um percentual da população fixa, ou seja, dos empregados daquele ambiente, que precisam ter um treinamento de brigada. Precisam ter o treinamento de combate a incêndio, um treinamento de primeiros socorros, que são justamente essas pessoas que vão dar o primeiro combate ali naquele momento. E aí, logo em seguida, o Corpo de Bombeiros chega e faz todo o trabalho deles. Perfeito, Gustavo. O TRT Entrevista de hoje conversou com Gustavo Moraes, engenheiro eletricista, especialista em combate a incêndios e segurança do trabalho. Gustavo, muito obrigado pela presença aqui, por ter aceito esse convite, por ter dado essa aula para nós sobre energia elétrica. Eu que agradeço, eu sempre sou muito grato em poder participar desses momentos e tentar passar o mínimo de conscientização para as pessoas, né? Principalmente a questão de eletricidade, a gente sabe que a gente não pode brincar, que quando a gente erra com eletricidade é só uma vez. Muitas das vezes a gente não consegue ter uma segunda oportunidade. Então a eletricidade é muito perigosa, só pode trabalhar com eletricidade quem tem os treinamentos, quem tem a capacidade para aquilo ali. E no mais estou à disposição, sempre que tiver uma oportunidade, estou disponível para mais entrevistas. Maravilha! Você ouviu o TRT Entrevista. Para você que chegou no finalzinho da edição de hoje, pode acompanhar as reprises na programação da TRT FM ou também ouvir no Spotify, pesquisando por TRT de Mato Grosso e também no nosso YouTube, no @TRTFM 104.3.